Todo mundo sabia que no segundo semestre de 2024, as eleições dos Estados Unidos seriam o principal assunto da política mundial. E isso se intensificou ainda mais com o atentado contra Donald Trump e a desistência de Joe Biden. Em relação a Israel, essa conversa ganhou também novos contornos a partir da fala de Benjamin Netanyahu no Congresso norte-americano. Eu sou Amanda Hatzir, estudo psicanálise, cultura judaica e sociedade israelense, e esse é o E Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. E eu sou Anita Efraim, jornalista e mestre em comunicação política, e hoje a gente vai falar sobre a influência da eleição dos Estados Unidos em Israel, fazer alguns exercícios de futurologia de como seria uma relação entre o governo israelense, tanto com Donald Trump quanto com Kamala Harris, ou não sei, outro candidato. E o nosso convidado, então, é Roberto Simon, jornalista e analista internacional, mestre em políticas públicas pela Kennedy School da Universidade de Harvard, e também conselheiro do IB. Roberto, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez. Anita, Amanda, tudo bem? Prazer estar aqui. Bom, vou começar aqui já abrindo um espaço para talvez você corrigir essa nossa introdução, né? A gente falou de Donald Trump e Kamala Harris. Inclusive, no dia que a gente grava, dia 26, sexta-feira, Barack Obama anunciou seu apoio a Kamala Harris como candidata democrata. O candidato ou candidata dos democratas pode ainda ser outra pessoa? Existe essa chance? Acho altamente improvável, Anita, porque, enfim, não só a Kamala Harris já conseguiu o apoio dessas figuras-chave do partido, hoje Obama, mas basicamente todos os líderes democratas no Congresso, e, enfim, ela também conseguiu o apoio dos delegados que já haviam sido eleitos pela via do Biden. Então, no final das contas, é essa matemática que vai definir quem vai ser o candidato democrata. Então, a não ser que alguma coisa muito dramática aconteça, e vimos algumas dessas, acho que se encaixam nessa categoria ao longo da campanha, mas eu diria que é muito improvável que outro candidato apareça e consiga a nomeação democrata. E, bom, vamos falar um pouco sobre quarta-feira, né? O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, foi ao Congresso dos Estados Unidos, discursou por quase uma hora, isso repercutiu muito no mundo todo. Levou uma refém, né? Famílias de outros reféns e soldados feridos, e foi aplaudido mais de 60 vezes pelos presentes ali no Congresso. Ao mesmo tempo, muita gente foi para frente do Congresso se manifestar contra ele, né? E queria saber um pouco de você, Roberto, como que você viu essa fala de Netanyahu nos Estados Unidos e também sobre as repercussões dessa fala. A primeira coisa que eu acho até surpreendente é que o timing do Netanyahu foi muito ruim, né? No sentido de que os americanos estavam preocupados e o assunto aqui é realmente a disputa eleitoral, né? Primeiro o atentado contra o Trump, depois o Biden desistindo e dando lugar para Kamala Harris, e agora toda a discussão sobre quem vai ser o possível vice na chapa democrata. Então, você olha a imprensa americana, esses são os grandes temas, e o Netanyahu, claro, recebeu atenção, enfim, foi convidado pelo presidente da Câmara a fazer um discurso no Congresso. Portanto, dizer que ele não foi convidado pelo Biden, né? Foi o líder, um republicano líder da Câmara que convidou ele. E isso também não é a primeira vez que ele fez, na verdade, a primeira vez que ele veio aqui sem um convite do presidente foi no governo Obama, e foi um pouco um gesto em desafio à pressão que o Obama estava fazendo em relação ao governo Netanyahu, sobretudo congelamento de assentamentos na Cisjordânia, a construção de assentamentos na Cisjordânia. E ele foi muito criticado, eu diria, em Israel e também pela comunidade judaica americana, os setores da comunidade judaica americana, preciso dizer, porque historicamente a aposta israelense foi construir, tanto do lado republicano quanto do lado democrata, um consenso em torno do apoio a Israel. O que a gente tem visto desde o governo Obama é que o Netanyahu aposta num certo confronto com figuras do Partido Democrata e uma posição desafiadora em relação a presidentes democratas. Começou com Obama, mas agora com o Biden também. E a relação dele com o Biden é complicada, melhor, sem dúvida, do que a relação que ele tinha com Obama, mas é nesse contexto que ele vem, sem um convite da Casa Branca, convidado pelo Congresso, teve, assim, majoritariamente, do Partido Democrata, de ver um apoio firme a Israel. Você tem um setor progressista que é muito crítico a Israel e, em alguns momentos, crítico
abrindo espaço para discursos questionáveis, ou quando mesmo antissemitas, eu diria, mas é uma franja muito pequena dentro do Partido Democrata. Preciso deixar isso claro. A esmagadora maioria dos congressistas democratas tem um apoio explícito a Israel, tirando o chamado Squad da Alexandria Ocasio-Cortez e mais alguns outros. O Partido Democrata ainda é muito pró-Israel, né? Esse é um ponto bem importante, né? E falando sobre essa diferença entre democratas e republicanos, no discurso, o Bibi agradeceu tanto a Biden quanto a Trump. E depois de ir ao Congresso, ele foi para a casa do Trump em Mar-a-Lago para um encontro. Muita gente olha para essa relação Bibi-Trump como maravilhosa, super afinada, né? Os democratas não gostam de Israel e o Trump ama Israel. Como você vê esse tipo de avaliação? Dá para a gente cravar também que para o Bibi é melhor Donald Trump ser eleito presidente dos Estados Unidos? Bom, começo com a última pergunta, sem dúvida nenhuma. Mas eu diria que o que o Netanyahu procura é alguém que é pró-Netanyahu, não necessariamente pró-Israel. Ele também se encontrou com o Biden aqui, foi um encontro bem positivo. Ele fez um discurso grande na frente da imprensa agradecendo o apoio do Biden desde os ataques de 7 de outubro, e realmente o Biden, só para relembrar, ele esteve em Israel imediatamente depois dos atentados contra Israel e tem adotado uma política de firme apoio a Israel, né? Acho que nesse mar de mídias sociais, etc., a gente às vezes se perde, mas ele tem sido muito criticado dentro do Partido Democrata por falar pouco sobre os resultados da guerra e, sobretudo, o impacto, a tragédia humanitária em Gaza. Mas Netanyahu se encontrou com o Biden, ele se encontrou com a Kamala Harris também, que fez uma fala importante depois do encontro, basicamente reafirmando as posições do Biden, né, mostrando uma continuidade quase que total do ponto de vista das políticas dos Estados Unidos em relação a Israel, mas enfatizando, de uma maneira que o Biden não enfatizou até agora, a tragédia humanitária em Gaza, né, como uma sinalização também para setores do Partido Democrata. E aí sim o Netanyahu vai hoje, né, quando a gente está gravando esse podcast, ele está indo para a Flórida se encontrar com o Trump. E é engraçado porque quando o Netanyahu é um bicho político muito, muito esperto, né? Quando o Trump perdeu as eleições, teve uma cena famosa que ele ligou para o Netanyahu na frente de vários jornalistas, esperando que o Netanyahu o apoiasse, colocasse em dúvida as eleições, e o Netanyahu não fez isso, né? Então o Trump também acha que o Netanyahu é um ingrato, né? E o Trump tem, acima de tudo, ele coloca os seus interesses pessoais, pelo menos é isso que a gente viu na trajetória política dele. Mas aí a diferenciação que eu acho importante fazer, né? Quem seria mais pró-Israel? Difícil dizer, porque eu acho que os democratas são muito pró-Israel, mas eles são muito pró-Israel no contexto da solução de dois estados, há um discurso muito similar a centro-direita até centro-esquerda israelense, enquanto que o Trump é realmente alinhado com uma visão, pelo menos foi isso que a gente viu no primeiro mandato dele, com uma visão da direita e da extrema-direita israelense, do Likud até as franjas mais à direita, que negam o direito de autodeterminação do povo palestino e que querem perpetuar a ocupação da Cisjordânia, enfim, esse tipo de visão política. Sim, aproveitando que você tocou nesse assunto, né, sobre os democratas, seu apoio a Israel, e entrando na seara aí da futurologia que a gente comentou, né, no início do programa, o que acontece, que a gente pode prever aí que possa acontecer se a Kamala Harris vencer a eleição? Tem alarmistas, né, por aí que diriam que é o fim do apoio dos Estados Unidos a Israel. Isso é possível diante do cenário que a gente tem, né, dessa tragédia humanitária que você mencionou? Quais são os possíveis caminhos aí, né, nesse cenário? É importante, eu acho que os alarmistas estão errados, completamente errados, né? Na verdade, o que a gente está vendo agora é uma mudança de tom, mas não uma mudança de visão política entre o Biden e a Kamala Harris. Como eu falei, nesse discurso, depois que ela se encontrou com Netanyahu, ela sinalizou e falou várias vezes em apoio incondicional, direito de defesa de Israel, etc., etc., quando, ao mesmo tempo, ela estava enfatizando a tragédia humanitária e o custo da guerra e a necessidade de se adotar essa proposta de cessar-fogo que o governo Biden colocou na mesa, com apoio inicial
do governo israelense, não, uma proposta que partiu do governo israelense, foi chancelada e tornada explícita pelo governo Biden. Agora, qual que é a grande diferença que eu vejo? Um governo Kamala Harris é um governo totalmente comprometido com uma solução de dois estados, ó, esse é o paradigma político que eles têm, né? Isso envolveria um cessar-fogo e uma reconstrução de Gaza sob a autoridade palestina, e algo que o Netanyahu se opõe completamente. O Netanyahu falou agora explicitamente que ele sempre foi contra a criação do Estado palestino, é contra o retorno da autoridade palestina à faixa de Gaza, mas não está claro o que ele propõe, né? Na verdade, ele não propõe um fim à guerra, ele propõe algum estado de guerra permanente, alguma coisa assim, e isso está em confronto direto com a visão política não só dos Estados Unidos, mas também da maior parte da Europa, sem dúvida nenhuma de países-chave do bloco árabe, como, por exemplo, Egito, Arábia Saudita e outros. E aí eu acho que vai ser a grande zona de confronto, né? Como que você encerra essa guerra, como você retorna para casa todos os reféns e como você inicia o que vai ser um longo e custoso processo de reconstrução de Gaza, e na visão da estratégia política dos Estados Unidos, isso implicaria a retomada do processo de paz, de novo, com base na solução de dois estados. Agora, se olhando para o Trump nunca, até foi questionado no debate com Biden, o debate que o Biden naufragou, perguntaram: você aceita o Estado palestino? Ele não se recusou a responder que sim, né? Ele falou: depende de qual formato, etc. Enfim, mas diria que a visão dele é muito mais alinhada a setores muito conservadores da comunidade judaica americana. A própria decisão dele de mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, sempre a ideia nos Estados Unidos era que isso só seria feito com a conclusão de um acordo de paz entre Israel e os palestinos, e aí sim, né, com Jerusalém dividida, seria a capital dos dois países, né, dos dois estados. E o Trump decidiu fazer isso, digamos, numa sinalização clara à comunidade judaica e mostrando que, na verdade, é possível ir em frente sem você ter um governo palestino, alguma forma de autoridade palestina que negocie com Israel e chegue a uma conclusão, né? Então, essa é a grande diferenciação, aonde a gente quer chegar. Mas do ponto de vista do compromisso em fornecer armamento a Israel para lutar contra o Irã, para lutar contra o Hezbollah, para lutar contra o Hamas, o apoio dos Estados Unidos, por exemplo, como a gente viu quando o Irã estava atacando Israel com centenas de drones e mísseis, acho que seria irreal imaginar que um governo Kamala Harris não faria o mesmo. Curiosidade, você vota aí? Eu não voto, eu não sou cidadão americano. Você ainda não tem essa conquista, né? Porque cada país tem a sua legislação em relação a isso, né? Mas só curiosidade aí para os nossos ouvintes, e minha, no caso. E uma coisa que acho que é legal de você explorar um pouquinho é sobre como vota a comunidade judaica nos Estados Unidos, né? Óbvio que aqui a gente vai por um caminho generalista, tem judeus que votam de todas as formas, mas o interessante é a gente conversar sobre os grupos de uma forma geral, os números, né? E o que a gente tem de informação é que tem uma parcela bem grande da comunidade judaica americana que apoia os democratas. Você diria que realmente essa é a tendência? Algo mudou depois do 7 de outubro ou o caminho continua sendo essa associação entre comunidade judaica e democratas? Tem muito estudo sobre isso, né, Anitta? E os estudos mostram claramente que a esmagadora maioria da comunidade judaica vota democrata. E aí, dependendo dos estudos, esse número é quase assim, 65% a 70%, dependendo da eleição. Alguns estudos mostram que é quase 70%, 80%. Então, a maioria da comunidade judaica americana vota no Partido Democrata. Agora, acho interessante, e a gente tem que lembrar que a comunidade judaica aqui é imensa, né? Muito maior, milhões e milhões de pessoas. Eu sempre falo sobre isso quando a gente fala de eleição no Brasil, né? Que, porque os judeus determinaram a eleição no Brasil. Tipo, não, gente, 120 mil pessoas não podem determinar os rumos de uma eleição no Brasil. Mas nos Estados Unidos, acho que são 5 milhões, né, de judeus, mais ou menos, que moram por aí. Acho que já é um pouquinho diferente a proporção.
E também não vamos nem entrar na discussão o que é um judeu. Estou falando de pessoas que se identificam como judeus nos estudos nas pesquisas. Quer dizer, eles pegam uma amostra de pessoas e falam como você se identifica do ponto de vista religioso, cultural. A pessoa fala sim, judeu, e aí eles analisam como essa pessoa votou. Então a gente pode falar que é algo em torno de 70%, 80% votou, por exemplo, no Biden contra o Trump. Existe uma grande divisão dentro da comunidade judaica que os setores mais ortodoxos votam mais republicano, no Partido Republicano, do que os setores menos religiosos. Então, aqui você tem o movimento reformista e o movimento conservador, eles tendem a ser eles tendem a ser mais democratas. Mas aí eu acho que a gente não deveria parar a análise nesses números um pouco rasos. Acho que a gente precisa ir um pouco mais a fundo e entender que, se você olha a concentração da população judaica nos Estados Unidos, ela está nas duas costas, que são os grandes redutos eleitorais do Partido Democrata. Não só isso, como os judeus, em sua maioria, vivem em cidades de médio e grande porte nos Estados Unidos, onde os democratas são muito fortes. Então, o que eu quero dizer... As pessoas são judias, mas elas são muitas coisas ao mesmo tempo. Elas também são judias, né? Mas elas têm uma certa faixa de renda, elas têm um certo nível de escolaridade, elas têm um certo CPF, elas têm um certo CEP. Então, me parece que você pegar uma pessoa de Nova York com um certo nível de escolaridade, etc., ela também vota majoritariamente no Partido Democrata. Isso tudo para dizer que, claro, acho que o apoio a Israel, a posição de políticos em relação a Israel, ela tem um peso nesse chamado voto judaico, mas ela não é a única causa que leva judeus a votarem no Partido Democrata. Judeus votam nos Estados Unidos e em qualquer lugar do mundo por várias razões, né? Algumas vinculadas à sua identidade judaica, mas outras não vinculadas a ela, vinculadas à sua visão em relação a outras coisas, ao seu perfil político, de onde você veio e para onde você quer ir, né? E acho que isso vale também para os Estados Unidos. E também, historicamente, tem muito mais políticos judeus dentro do Partido Democrata, essas coisas estão relacionadas, do que no Partido Republicano, embora você tenha algumas pessoas importantes no Partido Republicano que são, de fato, judeus. E, bom, a gente falou, né, de como votam os judeus, né, esse grupo, né, específico, mas falando um pouco mais sobre o voto norte-americano, assim, mais geral. Como que essa guerra em Gaza influencia o voto dos norte-americanos? Vai ter algum impacto, né? Isso pode, de fato, fazer a diferença nos resultados finais? Eu acho que sim, mas eu iria pelo seguinte caminho. A eleição presidencial americana, ela é maluca, né? Difícil para a gente do Brasil entender, porque ela funciona com base em colégios eleitorais e aquela coisa por estado, e que realmente a disputa se concentra em alguns estados, swing states, e mais do que isso, ela se concentra em algumas partes desses estados, principalmente em áreas suburbanas, né? Onde a parte rural desses estados se encontra com as partes da cidade, e é ali que você vai ter um diferencial, às vezes, de algumas dezenas de milhares de votos que vão virar o estado inteiro, né, que é uma eleição majoritária. Se você ganha uma maioria, você elege ou a totalidade ou a maioria de membros daquele colégio eleitoral. E se você vira um swing state, pode ser Arizona, Pensilvânia, Wisconsin, Ohio, você tem um passo importante rumo à vitória, né, uma vitória total, né, da eleição do presidente. E por que eu digo isso? A eleição, em alguns lugares, como Pensilvânia, por exemplo, você tem uma concentração da população judaica, né? Você tem voto judaico que tem um peso grande. Eu diria que um candidato que, por exemplo, se os democratas tivessem um candidato extremamente progressista, com uma posição dura em relação, e muito crítica em relação a Israel, provavelmente você iria alienar uma parte da população judaica lá que poderia te custar o estado da Pensilvânia. Agora, você tem uma situação no Michigan, por exemplo, você tem uma comunidade árabe importante em algumas cidades, que tinham se revoltado contra o apoio do Biden a Israel e já estavam anunciando que não votariam no Biden. Ou elas não iriam votar, ou algumas estavam falando que até votariam no Trump. E, de novo, a gente está falando de algumas dezenas de milhares de pessoas em alguns pontos-chave do estado que podem virar o Michigan republicano. Michigan, em 2020, votou democrata. Então, como tudo aqui é na margem, de fato, você pode ter uma situação na qual
um contraste desses dois candidatos, republicano e democrata, pode levar a uma diferença que custe o Estado. Eu acho que se a Kamala Harris mantiver esse discurso, acho improvável ver uma diferença grande em relação ao voto judaico comparado ao que a gente viu com Biden. E aí, Michigan é uma questão até que ponto a Kamala Harris consegue ter um discurso que ela fala, eu mantenho a posição do Biden, mas ela adota um tom muito mais humano em relação ao sofrimento dos palestinos em Gaza, e é isso que ela está fazendo, me parece, de modo que ela consiga atrair partes da base muito progressista que tinha se rebelado contra o Biden e dizia que não iria votar no Biden por causa de Gaza, e ao mesmo tempo os setores daí do voto árabe/islâmico, né, de novo, em lugares como Michigan, que pode chegar a fazer uma diferença. E tem um ponto que acho que é bem importante de a gente entender, que é sobre a juventude norte-americana, né? A gente viu o que aconteceu nas universidades por aí. Foi um marco em relação a essa guerra, né? Os acampamentos, as ocupações, que eu vou chamar de anti-Israel, tá? Porque eu acho que tinha algumas mensagens que elas eram, além de ser pró-Palestina, acho que até aqui no Instituto Brasil-Israel, para quem talvez esteja ouvindo a gente a primeira vez, uma das nossas bases é acreditar em dois estados, é acreditar na autodeterminação do povo palestino, mas acho que essas manifestações não eram apenas sobre isso, então fazer um pouco essa diferenciação. Se você discordar, também adoraria te ouvir a respeito disso. O que você entende que explica essa proximidade da juventude democrata, entre aspas, digamos assim, mas que tende a votar, se for para votar em alguém, votar nos democratas, com a pauta anti-Israel? E de que forma essa virada do Biden para Kamala Harris pode ser uma forma de aproximar esses jovens que eram muito críticos ao Biden por esse apoio a Israel? Então vamos fazer o seguinte, eu vou começar falando da diferença dentro do Partido Democrata e vou chegar na questão do antissemitismo do lado democrata. Tá? Você tem o que acho bem interessante, é uma diferença muito grande de geração no Partido Democrata. Você olha o Biden, você olha os Clinton, você olha a Nancy Pelosi, que é a líder democrata na Câmara, você olha o Chuck Schumer, todos eles têm 70 e poucos anos, eles viram Israel de 1967, quando Israel derrotou praticamente todos os seus vizinhos, Israel como a parte fraca do conflito, um país construído sob as cinzas do Holocausto, aquela visão, eu diria, clássica de Israel, e é essa formação política, esse o compromisso que eles firmaram com Israel, eu diria, a partir dos anos 70, né? E que é uma identidade do Partido Democrata muito forte, principalmente com essa geração. A geração de baixo conheceu ou cresceu na política como Israel diferente, como Israel da Guerra do Líbano, nos anos 80, Israel da Intifada, né, nos anos 90 e da Segunda Intifada nos anos 2000, Israel que é uma potência militar que ocupa a Cisjordânia e Gaza, e por aí vai. E ao mesmo tempo que você tem toda a visão de que sim, Israel é uma democracia no Oriente Médio, construída e que deu lugar a toda a tragédia do Holocausto, que isso se construída com base nisso, etc. Então você tem, eu diria, uma posição muito mais conflitante dentro dessa visão macropolítica de Israel, por assim dizer. A gente vê isso, de novo, voltando, eu acho uma diferença geracional, e a Kamala Harris, interessantemente, ela é da segunda geração, né? Ela é mais jovem do que o próprio Biden e os demais que eu falei. O Obama também era da segunda geração, e que tem uma visão de apoio a Israel, mas um apoio crítico e um compromisso forte com a criação do Estado palestino, né? E quanto mais você desce, eu diria, do ponto de vista de idade, mais você tende à visão crítica, né? Na média, estou falando. Você tende a uma visão crítica em relação à ocupação do que esse apoio, a ideia de um apoio incondicional a Israel. E aí você chega agora, eu diria, desde os últimos 10 anos, começou a crescer dentro do Partido Democrata, um grupo político que é francamente anti-Israel, e anti-Israel variando, acho que é uma paleta de cores que vai desde uma decisão ou uma visão de que Israel precisa ser boicotado,
porque é preciso criar um Estado palestino ao lado de Israel, até uma visão de que Israel tem que ser boicotado, porque Israel tem que ser destruído e a única solução é uma solução de um Estado. E até uma visão mais à esquerda ainda, e eu digo, por exemplo, dos socialistas democratas, um grupo que chama Socialista Democrata, que depois do 7 de outubro convocou manifestações para celebrar o ataque, o maior ataque contra, o ataque mais mortífero contra judeus desde o Holocausto, celebrar e colocar ícones como os terroristas do Hamas de paraquedas pousando naquela festa nova que levou ao assassinato de centenas de pessoas, enfim, posições francamente antissemitas. E se olha dentro desse lado progressista, e aí eu acho que o discurso das mídias sociais, às vezes, ele confunde muito, né? Ele não mostra as nuances. Você pega, por exemplo, a Alexandria Ocasio-Cortez. Ela criticou duramente e perdeu o apoio dos democratas socialistas naquele momento. Quando ela falou, isso é um absurdo, você não pode celebrar o assassinato de civis, coisas óbvias, né? É importante dizer. Mas ela se rompeu com eles e agora, por exemplo, quando teve primárias democratas aqui numa parte de Nova York, que é do Bronx até Westchester, que é aqui do lado de Nova York, que um candidato progressista estava na chapa, apoiado pela Alexandria Ocasio-Cortez. Esse setor ultra-radical dos democratas estava contra o candidato. Falava que ele era um candidato vendido a Israel porque era um candidato que falava na solução de dois estados, mas um candidato que havia adotado um discurso bem ambíguo, preciso dizer. Mas, enfim, para dizer, dentro dessa extrema esquerda do Partido Democrata também tem mil cisões, né? Claro que a gente vê um discurso com um framework, por assim dizer, antissemita, entrando em partes desse progressismo não ultra-radical, por assim dizer. E eu me refiro à visão clássica de que judeus têm muito dinheiro, a AIPAC, que aqui é o grande lobby judaico-conservador, manipula tudo, e os judeus controlam a mídia, e dessa forma eles silenciam o sofrimento palestino, etc. Quer dizer, aquela visão clássica de que judeus dominam, né, são a força oculta e que manipulam, etc. Então, a gente vê cada vez mais esse discurso conquistando partes dessa extrema esquerda do Partido Democrata. E aí, se você quiser dar o salto para o Partido Republicano, também tem um problema seríssimo de antissemitismo no Partido Republicano, mas o antissemitismo clássico aí de extrema direita, né? Do Trump achar que as pessoas de ultradireita racistas que marchavam falando com slogans antissemitas aqui no sul dos Estados Unidos, quando ele era presidente, foi falando que havia pessoas de bem ali entre aqueles manifestantes, e também uma visão clássica da extrema-direita aqui, americana, de que existe um globalismo, por assim dizer, de forças do Soros e de sei lá quantos mais judeus, sempre são judeus, que são a força oculta, que manipulam tudo e querem passar uma agenda woke, não sei o que. Quer dizer, você tem discursos antissemitas nos dois extremos, né? Mas, aqui, de novo, eu diria que o establishment político, tanto democrata quanto republicano, ele é extremamente pró-Israel ainda nos Estados Unidos. É importante dizer que esses grupos são muito barulhentos, mas numericamente, se você for ver como votam a maior parte dos democratas na Câmara, por exemplo, eles sistematicamente votam em favor de Israel. Só antes da próxima pergunta, eu queria até levantar aqui uma observação que a gente até falou sobre isso nas redes sociais do IB, né, que acho que a AOC, né, Alexandria Ocasio-Cortez, ela tem várias questões, enfim, que daria um podcast por si só, mas a única vez em que ela stood up, assim, para falar contra o antissemitismo, ela foi brutalmente criticada, né, por setores anti-Israel e que não era hora de falar sobre isso, então é muito louco ainda ver enquanto as coisas elas estão relacionadas, né? Não dá para a gente falar sobre Israel e não falar sobre antissemitismo e o quanto essa radicalização da política ela está presente. Você fala assim, gente, não é legal odiar os judeus. Fala, não, você é uma vendida para o lobby sionista. Tipo, é bem louco, né? Sim, e não é uma questão americana, é uma questão que a gente vê no Brasil também, na esquerda brasileira, é uma questão que a gente viu na Inglaterra, ainda vê na Inglaterra muito forte, uma questão global, né, das esquerdas, desse novo antissemitismo, não diria nem novo, a retomada de um certo antissemitismo de esquerda,
E retomando o que você falou, né? E a ideia do judeu que não é leal ao país e que está vendido para Israel e que organizações judaicas nacionais são, na verdade, parte do governo israelense, de um lobby israelense, ó, tentar ver os judeus como os maus banqueiros e que dominam a imprensa e manipulam nos bastidores para oprimir o povo palestino, etc. Esse tipo de discurso é muito presente nas esquerdas ainda, e cada vez mais presente, assustador, sem dúvida nenhuma, e ele se repete aqui nos Estados Unidos com os contornos da política americana, claro, e das dinâmicas aqui. O Partido Democrata, no final, quando a gente tem um sistema bipartidário nos Estados Unidos, o Partido Democrata, ele abarca muitas visões políticas, e o mesmo é verdade com o Partido Republicano, embora com o Trump tenha conseguido dominar o Partido Republicano e marginalizar aqueles críticos a ele, sobretudo os, entre aspas, velhos republicanos, gente como Mitt Romney, etc., cuja visão política é totalmente contrária ao Trump. Mas mesmo dentro do Partido Republicano, você tem uma diversidade significativa, né? Aproveitando o gancho, né? Você falou do Trump, e durante o governo dele ele fez vários acenos, né? Assim, nesse sentido, a essas relações com Israel, né? Só lembrando, assim, né? E ele é visto como um candidato, assim, entre aspas, pró-Israel, né? Apesar de que as alianças que o Netanyahu busca ali, como você falou aqui, de forma muito interessante, que ele busca aliado pró-Netanyahu, né? Mas, enfim, lembrando, o Trump, ele mudou a embaixada, né? De Israel, dos Estados Unidos em Israel, né? Reconheceu, né, as colinas do Golã. E até ofereceu reconhecer a Cisjordânia como parte de Israel também, né? E aí você concorda, a partir disso, desses movimentos, dessas movimentações durante o governo Trump, né? De que ele é sim mais pró-Israel? Como você avalia? De novo, eu acho que ele é pró uma visão de Israel. Na verdade, eu acho que você tentar minar a solução de dois estados é você ser anti-Israel, porque você coloca a existência de Israel no futuro em risco. Mas eu diria que o que o Trump tentou fazer e fez com algum sucesso, e é um processo que está em curso, foram os chamados Acordos de Abraão. Isso foi a grande aposta diplomática que basicamente envolvia você fazer com que países da região como Emirados Árabes, até o Marrocos, passasse a normalizar relações com Israel, e aí, de certa forma, dar um checkmate nos palestinos, né, terminando talvez com a Arábia Saudita, estabelecendo relações com Israel, sob algumas condições de autonomia dos palestinos, etc., mas seria alcançar a paz, a revelia dos palestinos, né? O que a guerra atual e deixa escancaradamente clara que isso é impossível. Você não pode achar que o problema palestino pode ser resolvido sem os palestinos. Eles têm que ser parte integral, né, uma força motriz do processo de paz. Agora, a questão é qual grupo palestino e com que visão política, né, pode assumir as rédeas desse processo, né? Essa é a grande discussão. O Biden deu continuidade a esse paradigma político dos Acordos de Abraão e expandiu eles no começo do governo. Mas, de novo, o Biden e os democratas operam sob esse framework mental da solução de dois estados, né? Enquanto que o Trump, como você estava falando, ele nunca teve um compromisso com a solução de dois estados. A mudança da embaixada, sem dúvida, foi uma sinalização nesse sentido. Também, eu não até que ponto essa oferta de reconhecer a Cisjordânia era de fato real. Também acho que o Trump tem muito de falar e de, às vezes, mudar de posição, e aí o Partido Republicano vem junto e muda, dependendo do que ele falar. Então, nesse sentido, o Trump é muito menos comprometido com uma política clara, uma visão clara, ele muda, então, nesse sentido, ele é difícil de interpretar. E ele, por exemplo, se você for dar uma olhada no que ele anda falando, ele defende o fim da guerra agora, em Gaza, né? Acho que foi ontem ou anteontem ele fez uma declaração de que Israel tem que parar com a guerra agora, tem que adotar um cessar-fogo. Nesse sentido, ele é relativamente similar ao que o Biden fala. Agora, a grande questão é o que vem depois, né? Quem vai reconstruir Gaza e qual que é o processo político que vai se iniciar e aonde a gente quer chegar. Aí os dois candidatos são muito diferentes. E, de novo, eu acho que dentro da dinâmica política israelense, se você olhar
por exemplo, a centro-direita israelense, né? Um Yair Lapid da vida, por exemplo, um Gabi Ashkenazi, mesmo que seja mais centro-direita, centro, eu acho que eles têm uma sinergia muito maior com os democratas, né? Se você olhar, por exemplo, o establishment militar israelense, o que eles falam hoje em dia sobre a necessidade de se criar um Estado palestino como imperativo de segurança de Israel, né? Para garantir a segurança no território israelense, mas também parar um movimento de ostracismo internacional de Israel se tornar um páreo, que pode comprometer a segurança de Israel no médio e longo prazo. Toda essa parte do establishment político ou securitário israelense, eu achei ele bem mais alinhado, na verdade, com os democratas do que com o Trump, né? Então, esse discurso, o Trump é mais pró-Israel, eu discordo, né? O Trump tem uma certa visão de Israel, alinhada com Netanyahu, flertando com a extrema-direita Ben Gvir, Smotrich, em Israel, que é de perpetuação da presença judaica na Cisjordânia, o que significaria colocar os palestinos como cidadãos de segunda classe, ad eterno, né? Não inviabilizar a construção do Estado palestino e achar que isso é sustentável, né? E acho que isso é uma grande cilada e é uma posição, na verdade, anti-Israel, que pode levar Israel a problemas existenciais no futuro. Né? Eu concordo bastante, mas vamos encaminhando aqui para o fim, Roberto, e vamos para o outro lado, né? Você acha que o resultado da eleição norte-americana pode ter influência direta no resultado da próxima eleição israelense? Lembrando que a gente não tem uma data, né, para a eleição israelense acontecer, mas tem bastante pressão da sociedade civil israelense para que haja uma mudança de governo. Olha, eu acho que a gente vê hoje em dia uma extrema-direita cada vez mais globalizada e integrada globalmente. Então, minha tendência é olhar para o que acontece aqui e achar que haverá consequências para Israel, para o Brasil, com o bolsonarismo também, porque uma vitória do Trump aqui seria uma reivindicação, uma reafirmação, né, de valores e de visões políticas que fortalece a extrema-direita globalmente, eu diria, né? Nesse sentido, acho que seria um ganho para o Netanyahu, né? E o Netanyahu, se a gente olhar as pesquisas desde a tragédia do 7 de outubro, a gente viu uma queda do apoio, uma queda abrupta do apoio ao Netanyahu, uma pressão para ele sair do poder, e essa pressão se arrefecendo com o tempo. Eu acho que o Trump poderia dar um fôlego a mais, ainda assim, improvável que o Likud mantenha a força que tinha antes, improvável que depois de um processo eleitoral israelense a gente veja essa coalizão da direita com a extrema-direita, né? E, de novo, Smotrich, Ben Gvir fazendo parte do governo, mas talvez evitaria uma perda tão abrupta de poder, um prejuízo tão grande, né? Nesse sentido. Então, mas a grande questão, acho que do lado israelense, é quando ocorreriam essas eleições e sob qual contexto, né? Em que estágio da guerra, lembrando que tem uma proposta de paz, né, como a gente falou, do Biden, inicialmente apoiada por Israel, até mesmo segundo algumas reportagens, indiretamente proposta por Israel, e que está na mesa, né? Então, o timing acho que vai ser absolutamente crucial para dimensionar, né, o que vai acontecer com a direita israelense, qual configuração de poder a gente vai ter ali. E, claro, os Estados Unidos, como maior apoiador de Israel, grande aliado de Israel, grande apoio estratégico, militar, etc., tem um impacto importante nisso. Bom, Roberto, muito obrigada. Acho que ainda temos alguns meses pela frente para entender o que vai acontecer. Com certeza voltaremos a fazer um convite depois que a gente tiver o resultado dessa eleição. Então, lembrando a todos aqui que a gente conversou hoje com Roberto Simon, que é jornalista e analista internacional, mestre em políticas públicas pela Kennedy School da Universidade de Harvard, que também é conselheiro do Instituto Brasil-Israel. Muito obrigada e volte sempre. Obrigado, Anitta. Obrigado, Amanda. Um abraço. Foi um prazer, obrigada por aceitar nosso convite aí, encaixar na sua agenda, você é sempre muito bem-vindo.
E para quem está escutando, né, deve ter, enfim, refletido muito aqui com a nossa conversa, né? Mas se quiser também dar um feedback, mandar uma mensagem para a gente sobre o episódio ou sobre o podcast, é só escrever para o ieucomisso@institutobrasilisrael.org. A gente está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Não esquece de seguir o IB nas redes sociais e até quarta-feira que vem.